Igreja de pé. Vamos ler o tema. O versículo tema fica em Jeremias, capítulo 7, verso 3, onde diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. A igreja pode sentar. Nem me lembro se eu saudei a igreja. O irmão falou comigo, me distraí. Se eu não saudei, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Interessante, irmãos, ao mesmo tempo que é maravilhoso estar nesse lugar, eu sempre digo que é muito maravilhoso a gente ser por Deus escolhido para falar da sua palavra. Deus achou graça em nós, em mim, em você, nos fez servos, vasos. Mas por outro lado é interessante que você não fica no culto assim tranquilo. Você não fica em paz no culto. Você fica tenso, ansioso. A gente sabe que Deus fala, que é Ele quem fala, mas a gente fica um pouquinho, né? Acredito que não seja só comigo. Mas é maravilhoso, irmãos. O versículo 1 desse capítulo diz assim: a palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo. Eu quero que você creia, como eu creio, que foi o Senhor que trouxe essa palavra a mim, como trouxe a Jeremias. Aleluia. Interessante que foi a mim que Deus deu esse tema. Aleluia. E se o tema é um boldozinho, é porque eu sou a primeira a desfrutar, a degustar desse boldo. E você participa conosco. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra. E dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Ou seja, a palavra é para nós, não é para quem está lá fora. Aleluia. Ficou muito claro aqui que ele mandou o profeta se colocar à porta da casa do Senhor, talvez para que ninguém escapulisse. E ele trouxe essa palavra aqui tremenda, que diz no verso 3: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Irmãos, eu tenho aprendido com o Senhor que ainda quando Ele de alguma forma nos repreende, quando Ele diz que não está muito bom, que é necessário melhorar, isso é muito maravilhoso, irmãos, porque triste é a indiferença do Senhor conosco. Coisa terrível é você se autoexaminando, perceber que não está muito bom, que Deus quer você melhor, que Deus me quer melhor, e o Senhor ficar silente, Ele não falar nada. Isso me apavora, porque enquanto o Espírito Santo de Deus se importar conosco, Ele falará conosco. Aleluia. Aleluia. E falará dessa forma: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Irmãos, o nosso Deus é aquele que tem promessas. O Senhor sabe melhor do que você e eu aquilo que lá no fundo a gente deseja. Aprendi já isso com o Senhor. Tem coisa que você fica tímido de pedir a Ele, mas Ele sabe. Sem que haja uma palavra na tua boca, Ele sabe tudo. E já contei aqui testemunhos sobre isso, de Deus trazer algo até mim e eu pensar: meu Deus, perguntar à pessoa: como é que você sabia que eu queria ou que eu precisava disso? E o Senhor me fala: minha serva, quem sabe sou eu. Eu uso quem eu quero. Aleluia. E o Senhor tem promessa para a nossa vida. E as promessas de Deus, irmãos, não são qualquer coisa. As promessas do Senhor são grandiosas, tanto as celestiais como as terrenas. E Ele chega a perguntar isso: se você não crê no que eu farei aqui na terra, como é que você vai crer no que eu tenho para você depois? Aleluia.
O nosso Deus, Ele tem coisa grande para a nossa vida. Embora, irmãos, eu acredito que você e eu, não é aquilo que a gente espera de Deus que nos faz nos manter fiel ao Senhor, não. O cristão não. É o nosso amor por Ele. Aleluia! É a nossa vontade de conhecê-lo, de vê-lo pessoalmente. Aleluia! E contemplar aquele que, sem nada merecermos, irmãos, Ele deu a vida por você e por mim. Cristo é maravilhoso. E eu lembro que quando eu vim para o Senhor em 93, eu não entendia isso. Eu pensava, o que Cristo viu em mim? Nós achamos graça aos olhos dele. Nenhum de nós nesse lugar veio voluntariamente, irmãos. É o Espírito Santo de Deus que traz a mim e a você. Interessante que eu buscava esse Deus e não sabia bem onde. Por isso eu gosto de contar que andei por aqui, fui ali, fui num bando, fui em candomblé, e fui em joguinho de búzios. Eu ia em tanto lugar, irmãos. E Cristo sabia o que eu queria, do que eu precisava. E eu lembro quando eu vim para Jesus, que logo de início Ele me mostrou a grandeza do seu poder. Aí quando me perguntaram, você é da igreja? Sim, demorou, mas eu fiquei inteligente. Aleluia! E vim para o lado do vitorioso. Aleluia! Porque derrotado é o outro, irmãos. Ele é o derrotado. Então é bom que a gente entenda isso, para que nenhum tipo de ameaça que venha do teu adversário faça você estremecer e sair do centro da vontade de Deus. E o Senhor nessa campanha nos manda melhorar. Eu aprendi com o Senhor que quem tem um vaso rachado, coloca aquele vaso lá no cantinho com a rachadura para a parede, não é assim? Para ficar o lado bonitinho para frente. Só que Deus não trabalha com vaso rachado. Tudo de Deus tem que ser bonito. Tanto que Ele diz, tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Ô palavra forte e bonita é essa. Deus acha escolhe até na prata, que dirá em você, em mim. E Ele quer melhorar as nossas obras, os nossos caminhos. Interessante, tem um texto que eu gosto muito, que fica em 1 Coríntios, capítulo 10. Eu, nova convertida, aprendi muito com esse texto. 1 Coríntios 10 diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Já ouvimos um pouquinho sobre isso nessa noite. E todos comeram do mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Já ouvimos nessa noite que o fato de estarmos todos aqui, louvando juntos e bonitos, nesse manjar a gente compara com a ceia do Senhor, que também lota essa igreja quando ceiamos. Irmãos, tudo isso diz aqui no verso 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Irmãos, interessante que a coisa é muito séria. É muito séria. É maravilhoso que você e eu estejamos aqui, porque aqui a gente ouve a voz do Senhor. Eu pensava sobre isso à tarde. Na segunda-feira última, quem trouxe a palavra dessa campanha foi a Isabelle. Irmãos, como eu recebi naquela palavra. Aí você entende por que você e eu temos que estar aqui. Lá em Moisés fala que nós somos povo obstinado. Deuteronômio fala sobre isso, no 8, no 9, fala que nós somos obstinados. Então a gente quer tudo que cobiça contra o Espírito, diz a palavra. Tudo que a nossa carne deseja, cobiça contra o Espírito. E o que cobiça a favor do Espírito, a carne não quer. Quer jejuar, quer orar, quer renunciar.
Isso nos demonstra que nós somos povo realmente obstinado. Mas quando estamos ali continuamente na presença de Deus, eu penso que a gente recebe do Senhor aquele alimento, aquela vitamina, para ir mais uma semana, fugindo da aparência do mal, ouvindo a voz do Senhor e fazendo aquilo que é importante fazer. Aleluia! E interessante que a carne não quer nada disso. E eu falava sobre a Isabelle, eu trouxe uma palavra aqui, e ela falava como tinha recebido também dos pregadores anteriores dessa mesma campanha, porque a gente se autoexamina, irmãos. Não é o Senhor que diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, porque quem me vê de fora, irmãos, vai me achar uma bênção. A irmã não deu uma bênção. Agora, quem me conhece por dentro é o Senhor. Quem conhece você é o Senhor. Longe da presença, talvez, do pastor, da irmã, é o Senhor. E é esse Deus que nos manda melhorar os nossos caminhos. Aleluia. Irmãos, porque nós estamos representando o nosso Deus santo e poderoso em dias terríveis, irmãos. Meu Senhor da glória. Eu fico vendo às vezes, passava interessante o comercial ali do Big Brother, aquele povo tudo agachadinho assim, com aquela dança esquisitinha aí que vem, não sei se é do funk, de que ritmo é aquilo. Irmãos, os dias são maus, eu tenho certeza, e você também, que Cristo, ele já está no mínimo muito aborrecido com a humanidade. E ele vem sinalizando. Ele mandou uma pandemia que matou gente para chuchu do mundo inteiro. E o que foi bonito ali, que matou muito rico. Matou muito rico. Ou seja, não era uma questão de eu tenho dinheiro, eu não vou morrer. Mas o povo continua não entendendo e afrontando a santidade do Deus vivo. Eu ouvia um comentário de um cristão que eu achei engraçado, falando sobre o Todes, que agora é obrigado a se mencionar assim, está sendo, né, em algumas situações e eventos. Irmãos, a palavra de Deus é muito clara quando diz que Deus criou homem e mulher. Mulher e homem Deus criou. E a gente tem vivido dias onde a igreja, eu coloquei o tema no nosso reloginho, que fala sobre isso, de estarmos vigilantes em oração pelos dias que estão por vir, porque os dias que virão serão dias trabalhosos para a igreja do Senhor. Até então tem sido tão fácil para nós, entre aspas eu digo, né? Você vai para uma praça, você vai para tanto lugar, soube que nos trens parece que já não é mais permitido, mas os dias que estão vindo por aí vão impedir até a igreja do Deus vivo de expulsar demônio na sua casa. Eles falam, mas ninguém expulsa Jesus? Qual é a diferença nossa? É isso que estão trabalhando aí. E aí o Senhor nos manda melhorar os nossos caminhos. Nós precisamos estar em condições melhores para aquele que nos vê lá fora, para que ache em nós aquela luz que a palavra diz que somos. Luz do mundo e sal da terra. Aleluia! E se o sal for insípido, com que há de salgar? Não podemos ser insípidos, irmãos. Não podemos ser confundidos. Tem que haver em nós um comportamento diferente, um falar diferente. Aleluia! Se você tem uma dificuldade diante de uma afronta inesperada, ore ao Senhor. Cada um de nós conhece a nossa fraqueza. A Bíblia fala, alguém tem falta de sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente. O que você precisar para a melhoria do teu templo, aleluia, o Senhor vai fazer. Eu aprendi com Deus que é para a obra dele, ele faz depressa. Aquilo que eu quero, que interessa apenas ao meu umbigo, ele não tem tanta pressa assim. Mas ele é poderoso para fazer. Aleluia. E nós precisamos disso, irmãos. Ora a Deus, peça aquilo que te falta. Se é mansidão, longanimidade, o que é que nos falta muitas vezes? Bendito seja o nome do Senhor. E eu aprendi muito com a Isabelle aqui, ela falando, ela diz, gente, eu vi que eu estava lendo muito pouco a palavra,
E ela falou tanto aquilo, irmãos, que eu medito na palavra, mas longe daquilo que eu penso que eu deveria meditar. Foi tão forte que eu cheguei em casa pegando a Bíblia para ler a Bíblia. Eu não consegui nem esperar depois, nem amanhã, dia seguinte, de tanto que aquela palavra me impactou. E essa é a necessidade da palavra de Deus na tua vida e na minha vida. Quem pensa, irmãos, que está bom o negócio, não está não. E eu tenho me afligido, eu não sou de falar em direção assim a grupos da igreja, mas eu tenho me afligido com algumas adolescentes, com situações que a gente tem visto. Porque, irmãos, ou você está lá fora, claro que a gente quer você aqui dentro, mas você tem que se lembrar que você representa Cristo, a despeito da tua idade. Davi era tão novinho, ruivo, lindo, e Deus tinha uma obra com ele, lá ainda novinho, falou com ele que grande era a obra, aleluia, e tirou ele do curral das ovelhas, e o constituiu rei sobre Israel. Aleluia. Essa é a palavra que diz aqui, quando diz: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar nesse lugar. O Senhor tem coisa grande para a nossa vida, aleluia, coisa grande para a nossa vida. O Senhor tem exaltação para a nossa vida. Ele gosta de exaltar você, tem que você pense como será, onde será, porque Ele é Deus. E quando Ele te exalta, Ele se alegra, porque quando alguém te afronta, Ele diz: é a mim que estão afrontando. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Interessante, irmão, diz assim a palavra do Senhor, Gálatas 5,17. Eu fiz menção, mas eu vou deixar aqui o versículo. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Glória a Jesus. Interessante que a nossa carne só cobiça aquilo que contraria o Espírito Santo, que é adultério, prostituição, bebedice, essas coisas assim. Agora, se a gente sabe qual é a fórmula para a gente se fortalecer, se é orar mais, se é jejuar mais, vamos fazer isso, irmãos. Glória a Deus. Eu tenho certeza que você não é diferente de mim. A gente tem as nossas fraquezas, mas a gente ama o Senhor. E se Ele diz melhorar, e olha, meu servo, não está bom assim, não está bom. A gente quer agradar esse Deus. Aleluia. Interessante, irmãos, eu me recordo, eu já contei aqui sobre isso, e eu gosto de repetir, porque nem sempre as mesmas pessoas ouvem. Uma vez eu estava ali defendendo uma igreja, e não vou falar o nome aqui da igreja, mas era uma Assembleia de Deus num campo muito grande. E uma outra Assembleia de Deus junto no Campo Grande estava contra a minha igreja. E eu lembro quando o Senhor me colocou para fazer aquilo ali, eu falei: misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Eu vou trabalhar defendendo uma causa da tua casa, Senhor, tem misericórdia, combatendo contra outra igreja. E aí o Senhor falou: minha serva, é melhor que seja você do que seja o ímpio. Vendo isso, eu pensei: é verdade. Mas quando eu cheguei lá, a outra igreja estava com uma ímpia, horrível aquela mulher. Você vai lembrar que ela falou assim: não importa para mim se é igreja, se é Brahma, se é Antártica, para mim é a mesma coisa. Falou para mim nesse tom. E não sou advogada de sucumbência de R$1.000 não, doutor. Comigo o negócio é diferente. Aí eu falei: tá. Irmãos, o tempo passou. Ela falou assim: esse acordo só sai por cima de mim. Jeová falou: agora. Oh, meu Deus, eu falo cada besteira às vezes. Sinceramente, Deus deve rir muito. Então tá, e removeu a mulher, colocou ali um contador. Não era nem advogado, ele fez acordo e minha igreja teve vitória. Mas interessante que Deus não ficou satisfeito com isso. Um dia eu estava numa audiência com meu cliente. Isso é muito forte, eu me emociono quando eu lembro. E ali, quando eu entrei na sala, ela já estava lá, os papos daquele juiz. O senhor conhece, minha mãe é desembargadora federal, falando de tal. Meu pai era não sei das quantas, o ministro, não sei das quantas.
Ela falando ali com o juiz, né? Eu cheguei, o advogado não gosta quando chega a outra parte da intimidade com o juiz, vai fazer o quê? E ali eu cheguei com o meu cliente, ela estava sozinha assim no dela. Aí chegou o cliente dela, com uma advogada, ela devia ter uns 50 anos naquela época, a advogada que estava ali de frente comigo, bem mais nova. E ali chegou o cliente dela com uma advogada novinha, devia ter seus 23 anos, miudinha. O posto dela, que ela era grandona. E ali o advogado entrou e falou: Excelência, eu estou destituindo a minha advogada nesse ato. E o juiz já estava talvez irritado e constrangido com a ostentação dela. Falou: a senhora se levante e saia da sala, porque a senhora foi desconstituída. Irmãos, mas eu fiquei constrangida diante de Deus com aquilo. Eu fiquei constrangida, porque não adianta ninguém querer te fazer pequeno. É verdade. Aleluia! Eu quero dizer para você que você é menina dos olhos de Deus. Não fica impune. Tem um versículo que eu gosto muito dele. Já passei para algumas pessoas vivendo situações assim de afronta. Deus, ele gosta de demonstrar quem ele é na vida de um filho. Jeremias capítulo 20, no versículo 11, ele diz assim: mas o Senhor está comigo como um valente terrível, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, como não souberam prudentemente. Terão uma confusão perpétua que nunca se esquecerá. Nessa igreja aqui a gente já ouviu muito testemunho desse tipo. Eu guardei o da Selma Barbosa, eu guardei o da Regina. A nossa irmã Regina ali, o seu esposo foi estacionar o carro ali. Aqui é difícil de estacionar. Aquele homem saiu para fora e falou poucas e boas ali para o esposo da nossa irmã. Ele foi e tirou o carro. O que Deus fez eu não sei. Mas passado uma semana mais ou menos, quando ele viu, o homem veio de lá correndo pedir desculpa, perdão para o marido da irmã. Porque Deus, irmãos, ele não tem nada desse tipo de coisa fica verdadeiramente sem a devida cobrança da parte dele. E é esse Deus que fala para mim e para você que a gente deve melhorar os nossos caminhos. Então vos farei habitar nesse lugar. Deus sabe bem o lugar que você quer habitar. E eu não digo só de moradia, eu digo situação de família, de paz, de libertação, de queridos. O Senhor, ele sabe tudo. Mas é importante que a gente melhore nossas obras e nossos caminhos naquilo que a gente sabe que precisa ser mudado. Interessante, Naamã, diz a palavra que ele era um varão valoroso, era chefe de exércitos, mas diz, porém leproso. E Deus trabalhou enquanto, aleluia, ele não tirou aquela lepra daquele homem. E Deus quer trabalhar na minha vida e na tua vida. Você e eu, aos olhos dele, somos varões e varoas valorosos e valorosas. Mas talvez haja em nós aí esse porém, que o nosso Deus, ele quer tirar. Glória a Deus. E ele pode fazer isso. O Senhor, ele pode. Engrandecido seja o nome do Senhor. Muitas vezes o que nos impede de buscar mais ao Senhor, a gente ouvi do Juninho, achei muito bom, tremenda a palavra que o Juninho trouxe, e ele falando sobre isso, que o dia é uma correria, que a gente quando vai ver não tem tempo, e é assim que está a nossa vida, principalmente depois da instituição das redes sociais. Costumo dizer que foi uma jogada de mestre do cão, que como ele prendeu muito povo de Deus no tempo. E quando não é isso, é o nosso trabalho que nos tira o tempo daquilo que é de Deus. Mas Provérbios 8, versículo 19 diz que melhor é o meu fruto do que o ouro. Sim, do que o ouro refinado. E as minhas novidades são melhores do que a prata escolhida. Aleluia, o Senhor quer de mim e você novidade de vida, novidade de fruto. Aleluia, porque somente o fruto sobe com você.
Aleluia. Nada do que você conquista nessa terra te acompanha, materialmente falando. Mas o teu fruto vai estar lá. As almas que você ganhou, querendo Deus, estarão lá. Aquilo que você trabalhou e serviu ao Senhor, vai estar lá. Por isso a palavra fala que melhor é o meu fruto do que o ouro refinado. Essa palavra é muito tremenda. E eu quero que Deus fale muito ainda ao teu e ao meu coração. Vamos estar, irmãos, buscando o Senhor nesse lugar. Na campanha, mas não apenas na campanha. Nos cultos semanais, no domingo, na consagração, na escola dominical. Porque nesse lugar o Senhor tem falado tremendamente. E é importante, não pensa você, como aprendemos aqui com Paulo, que esse texto está no Velho Testamento. Alguém pode dizer, ah, mas é Velho Testamento. Mas 1 Coríntios 10 é Novo Testamento. E se você ler o restante desse texto, Paulo fala assim, isso está aqui para ser figura para nós. Ou seja, exemplo para nós. Que aquele povo todinho ali, bebeu do mesmo manjar, veio sob a nuvem, batizou, tudo lindo. Porém, Deus rejeitou boa parte deles. E você e eu não queremos ser rejeitados pelo Senhor. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.